glória a Deus, EBD. A esperança para o ferido, Sandrinha, é o tema de hoje da nossa escola bíblica dominical. Quero ler com vocês 2 versículos. Salmo 119, versículo 57 e 58. Salmo 119, versículo 57 e 58. Tu és a minha herança. Senhor, prometi obedecer as tuas palavras. Lembra que hoje é escola bíblica, é culto de ensino, onde nós vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. E o salmista promete ao Senhor, ele toma uma decisão, né? De prometer ao Senhor, de obedecer a palavra de Deus. Isso, gente, todo mundo vai para a igreja, todo mundo cultua, todo mundo adora. Mas a decisão de obedecer a palavra de Deus é individual, tá? Mesmo que o pastor diga lá na frente, gente, repete, eu vou obedecer a palavra de Deus. A gente repete. Mas a decisão de viver em obediência é nossa. E aí ele diz, de todo o coração suplico a tua graça. Tem misericórdia de mim, Senhor, conforme a tua promessa. Aleluia. Quem mais pode ter misericórdia de nós, né? Além do Senhor. Quem mais? Quem mais vai ter compaixão da gente além do Senhor? Nós vamos orar. Eu já vou chamar a nossa pastora Rosa Benezar para a gente conversar um pouquinho e logo em seguida ela vai ministrar a palavra. Santo Deus e eterno Pai, eu te louvo, eu te agradeço por cada pessoa que está aqui nessa live agora. Muito, 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 muito obrigada, Senhor, pela vida de cada um. Nem vou me atrever a falar o nome de cada um, porque eu posso errar, ou melhor, esquecer de alguém. Então, Senhor Jesus, o Senhor que está vendo, o Senhor que vê todas as coisas, estamos aqui cumprindo o teu ID, Senhor, realizando o teu ID, realizando a escola bíblica dominical com o tema A Esperança para o Ferido. Que o teu bálsamo seja derramado em nossos corações, que a tua graça seja derramada sobre nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor pelas vossas vidas. Eu estou muito feliz de estar aqui, embora um pouco resistente, né? Porque se tratando de mídia, se tratando de tecnologia, a gente tem assim um pouco de receio, porque não somos habituados a estar tão expostos. Mas é a primeira live, pastora. Para o reino, né? É a primeira live que eu estou fazendo, é para o reino do Senhor, é para agregar o rebanho, então eis-me aqui para servir, tá certo? Vamos louvar o Senhor, agradecendo a Ele por esse momento tão especial, né? Que nós estamos aqui junto com vocês. Nós somos rebanho do Senhor, amém? Vamos orar um pouquinho? Santo Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento que estamos aqui reunidos contigo, Senhor. O rebanho, Senhor Deus, cada um está nas suas casas. Mas este é o momento, Senhor, em que o teu rebanho se mostra verdadeiramente igreja, Senhor. A igreja do Senhor. Que nada vai impedir o nosso louvor, nada vai impedir as nossas orações, nada vai impedir que nós nos acheguemos no trono da graça, porque nós somos livres, Senhor. E esse caminho que nos fez foi o nosso Jesus Cristo, o nosso amado e primeiro irmão. Em nome de Jesus, obrigado, abençoa a mente de cada irmão, cada pastor, cada pastora que está vendo. Senhor Deus, que nós somos, Senhor Deus, tão pequeninos, mas ainda assim tu vê alguma coisa que nós possamos ser úteis para ti. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus. Sinta-se à vontade do Espírito Santo no meio de nós. Amém. Amém, amados irmãos. Então, o texto, nós passamos 2 textos. A mensagem, ela tem como título A Esperança para o Ferido. E eu peguei 2 textos apenas, vou explorar bastante um e o outro também vai dar embasamento, que está no livro de Jó, capítulo 14, versículos 7, 8 e até o 9. Diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo ela cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, e se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. Esse texto é muito lindo e encantador. E aí a gente vai também para o livro de Ruth, no capítulo 1,
né? E eu vou explorar, na verdade, vários versículos, o livro como um todo, mas eu vou pincelar bastante, vou me atentar bastante no capítulo 1. Tá? E eu vou iniciar essa história, onde fala no capítulo 1 do livro de Ruth. Diz assim: nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Amém? Amém. Quando nós lemos o livro de Ruth, a gente se foca bastante no personagem Ruth. E hoje eu gostaria de avaliar um pouquinho a própria Noemi em si, né, as situações que ela viveu. De uma forma geral, a gente pode dizer que Noemi, com o decorrer da leitura do livro, ela tinha uma família e ela se tornou viúva. Noemi se tornou revoltada com o Senhor por uma série de fatores. A dor dessa viúva ela é tão grande, tão profunda, que ela não conseguia visualizar que Deus tirou ela de uma terra que estava seca, ou seja, com extrema necessidade, levou ela para uma terra estranha, para depois retornar com ela para a sua própria terra em momento de fartura. Mas a dor que ela estava era tão profunda por tudo que tinha acontecido ali, que ela estava muito machucada com o Senhor. E eu até me arriscaria a dizer que Ruth, ela foi a psicóloga moabita para Noemi, naquele momento tão especial da vida de Noemi. Se eu fosse, o título da mensagem é A Esperança para o Ferido. E se você quiser colocar um subtítulo, Ruth, a psicóloga moabita. Amém? Então, amados irmãos, nós estamos aqui avaliando esses textos e a gente observa, Noemi, ela estava no meio da família dela, estavam passando muita necessidade, ela, o esposo e os 2 filhos, né? O nome dele se chamava Marlon, o nome dele, desculpa, do esposo Emelec e os filhos Marlon e Quilion. Eles foram para a terra dos Moabitas. Os Moabitas eram um povo que havia tempos que eles estavam... como é que eu posso dizer, não estavam bem com o povo de Deus, né? De vez em quando eles se estranhavam, brigavam, e aí daqui a pouco estava amenizada a situação. Então, casamentos do povo de Deus com o povo moabita não era visto com bons olhos pela lei de Moisés. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele agrega aqueles que estão distantes para perto de si. Então, o contexto... Noemi saiu com sua família, seu esposo, seus 2 filhos, foram para essa terra estranha. Chegando ali, não demorou muito, Noemi ficou viúva. Ela ficou viúva, você vai ver isso lá no livro, no versículo 3, ela ficou viúva, isso talvez já causou uma ferida nela, mas mesmo viúva, né, ela ainda tinha os seus 2 filhos. Seus 2 filhos, como diz minha avó, se engraçaram pelas mulheres moabitas, uma nome dela era Orfa e a outra Ruth, e então ali eles se casaram. E ficaram ali aproximadamente 10 anos no meio daquele povo. Né? Por que eles saíram? Para buscar um lugar melhor, né? Eles foram para a terra dos Moabitas, né? E ali eles foram buscar alimento, mantimento para eles, né? Então ela teve 3 perdas. Ela perdeu o esposo, ela perdeu os 2 filhos. Esse momento que nós estamos vivendo agora é um momento de expectativa, é um momento de insegurança, é um momento em que muitas pessoas estão perdendo até mesmo seus entes queridos. Verdade. Mas, amados irmãos, eu lhe digo que, mesmo no meio das perdas, o Senhor sempre prepara para nós um refrigério. Noemi, ela teve os seus entes queridos retirados de perto dela, e isso foi causando dor. Como Jó fala assim, uma árvore cortada. Noemi, ela se deixou num momento extremamente delicado da sua vida. Então, ela pensou em retornar para a sua terra, pois esse período que ela perde os 2 filhos, começa uma certa revolta de Noemi para com Deus. Né? No capítulo 1, verso 13, você já observa isso. E essa revolta de Noemi, ela acaba explodindo sobre as suas noras. Você vai ver isso lá no versículo 13. Ela acaba
colocando sobre suas noras, mas antes disso, ela resolve voltar, suas noras começaram a acompanhar ela, e ela chegou a um momento que Noemi queria estar só. Noemi não queria companhia perto dela. Porque Noemi, o nome Noemi significa minha doçura. E a dor que Noemi estava tão profunda, era tão dolorido, tão enraizado dentro dela, que ela pediu para mudar o nome dela. E isso a gente vai ver lá adiante. Quando a gente para avaliar o verso 8, que ela ia caminhando suas noras, e ela chama suas noras, não, minhas filhas, voltem para sua terra, vão para lá, porque lá Deus tem a misericórdia de vocês, vocês encontrem outros homens, e assim vocês se casem e sejam felizes. E elas disseram para Noemi, no verso 10, elas disseram assim, não, nós vamos contigo, não vamos te deixar. Noemi, a gente percebe que ela estava extremamente dolorida. E aí Noemi insiste novamente no verso 11, não, minhas filhas, voltem para suas terras. Acaso eu posso ainda dar filhos para vocês? Eu já estou velha. Ainda que eu tivesse um homem hoje, ainda esta noite tivesse um homem, vocês iriam esperar que este menino crescesse para que assim pudesse coabitar com vocês e trouxesse a nossa genealogia de nossa família novamente? Né? Eu não tenho como fazer isso. Voltem para suas terras, voltem para o seu povo. Então, o que a gente percebe aí? A gente percebe que Noemi, ela não queria companhia, embora as suas noras quisessem acompanhar. E aí ela fala com a sua nora, e nessa segunda tentativa de mandar as noras embora para suas casas, órfã resolve voltar, que está lá no versículo 14. Ela beija sua sogra, percebeu que sua sogra queria estar só, queria ficar isolada, queria viver aquele luto sozinha, e ela resolveu, naquele momento, ir embora. Beijou a sua sogra e foi embora, que isso você vai ver no versículo 14. Mas havia uma esperança para Noemi. Havia uma esperança que estava plantado nos sonhos de Deus para esta viúva que estava com o coração tão ferido, tão machucado pelas situações que ela estava vivendo. Às vezes, amados irmãos, nós queremos nos isolar. Agora é um momento em que nós estamos isolados fisicamente, mas agora também é o momento de nós mostrarmos fidelidade. Ontem o nosso pastor Clodoaldo mandou um áudio para a sua liderança. Agora é o momento de nós mostrar. É verdade, pastora. Fidelidade. Fidelidade para com ele também, mas a primeira fidelidade, a mais importante, amados irmãos, é a fidelidade para com o Senhor. Se eu sou do rebanho, se eu faço parte do rebanho, eu serei ovelha, eu serei servo onde quer que eu esteja. Esteja em Boa Vista, esteja em Roraima, esteja no Sul, esteja em outros estados. E aqui a gente vê um exemplo de fidelidade extremamente importante. Pastora, eu acabei de botar no status da igreja que o líder, ele é fiel, flexível e ele dá frutos. E essa fidelidade, mesmo que eu estava me referindo, primeiramente, pastora, é a Deus. Porque se a gente não é fiel a Deus, a gente não tem como ser fiel a mais ninguém. Então, a fidelidade, quando a gente teme a Deus, quando a gente é fiel, a gente, consequentemente, tem facilidade de ser fiel às demais coisas. Não é mesmo, pastora? É verdade. E seremos igreja onde quer que estejamos. E aí a gente vai ver uma das maiores declarações de amor de uma pessoa para com a outra. Órfã desistiu, ela foi embora, ela voltou para a sua terra. Talvez seja melhor realmente eu voltar, mas existe alguém em que depositou e deu a esta sogra uma esperança. E isso você vê, eu acho lindo esses versículos, e esses versículos são muito utilizados em casamentos, né? E aí, assim, Noemi disse assim, não me insista
para que eu te deixe. Verso 16. Não me obrigue a não te seguir, porque aonde quer que tu fores, eu irei. E onde quer que tu pousares, ali pousarei eu. E o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aleluia! Esta é uma extrema fidelidade. Fidelidade de amor, de carinho, de amizade. Observe, amados irmãos, que é muito provável que Noemi teve que levantar o tom de voz para com a sua sogra. Aliás, Ruth teve que levantar o tom de voz com sua sogra. Porque há momentos, amados irmãos, que as situações, elas estão assim, tão agressivas diante dos seus olhos, que é como se você estivesse em choque. É preciso alguém chegar e te balançar. Ei, acorda, que a vida não acabou. Nós ainda estamos aqui. Nós ainda temos uma missão. Nós ainda temos que cumprir alguma coisa aqui neste lugar. É preciso, às vezes, alguém nos balançar e dizer, e foi exatamente isso que Ruth fez para com a sua sogra. Ela chegou diante da sua sogra, não insista, porque eu não sairei de perto de você. Onde quer que você vá, eu irei. Onde quer que você pousar, pousarei. O seu Deus será o meu Deus. Que coisa mais linda e maravilhosa, amados irmãos. Que essa mulher deixou a sua terra. Essa mulher deixou os seus deuses, porque os moabitas, eles não adoravam só um Deus. Eles adoravam muitos deuses, eles eram politeístas, eles adoravam muitos deuses. Então, os moabitas eram assim. Mas olha a renúncia que a gente vê nesses versículos. A esperança para o ferido. Noemi estava extremamente ferida. Mas ali Ruth foi e passou um bálsamo sobre sua sogra. Mesmo que às vezes as palavras precisassem levantar um pouco o tom de voz e acordar que eu estou aqui. O meu ombro é o teu ombro. Eu estou aqui para te amparar. Eu estou aqui para ouvir os teus lamentos. Eu estou aqui para ouvir as tuas dores. Eu não vou te deixar. Amados irmãos, você que está em casa, se você está se achando só, se você está se sentindo solitário, lembre-se de que você tem, ainda ontem o nosso pastor Clodoaldo chamou essa atenção e dizer, nossos líderes, nossos pastores estão prontos a te ouvir. Se você está precisando, ligue, telefone, mande uma mensagem nos 2 principais grupos das mulheres e de toda a igreja como um todo. Tem um telefone dos líderes ali. Os pastores estão ali disponíveis. Se você quer só falar, se você quer só chorar, nossos ouvidos e nossos ombros estão à sua disposição. Porque nós todos estamos vivendo essa situação difícil, como Noemi estava vivendo uma situação extremamente difícil. E essa declaração de amor que Ruth faz para sua sogra mudou todo o destino desta mulher. Mudou a história desta viúva. Porque Noemi, ela foi insistente. Ela fez 3 tentativas para que as suas noras desistissem dela. A primeira tentativa você vê no verso 8. A segunda tentativa você vai ver no verso 11. Volta para a tua terra. Volta para a tua terra. E quando ela faz, quando o órfão realmente volta, ainda assim ela usa os argumentos de órfã para tentar convencer Ruth. Volta também, olha, tua cunhada, ela voltou lá para tua terra. Volta com ela também. Então, Noemi, Ruth vai e lança esses versículos, porque ela foi boca de Deus naquele lugar. Quem era a mulher estrangeira? Era Ruth. Quem era a mulher que não servia ao Deus de Judá? Era Ruth. Há momentos na vida da gente, amados irmãos, que muitas vezes as situações que estão nos cercando, o que está te cercando? O que você acha que está perdendo? Ah, irmã Rosa, eu estou presa, eu perdi a minha liberdade de sair, de ir e voltar. No estado de Roraima, amados irmãos, nós ainda não estamos impedidos de sair totalmente, mas há uma lei moral em que a gente respeita, em que nós não saímos porque sabemos que se sairmos não é bom para a nossa saúde. Mas nós não estamos aprisionados, como alguns estados estão, que as pessoas estão extremamente proibidas de sair de casa. Então muita gente está achando que está perdendo. Amados irmãos, às vezes, nós precisamos perder para ganhar.
Verdade. Se você está observando agora o momento, o que foi que eu perdi? Ah, eu não posso mais ir no culto, eu não posso mais me reunir, mas o que é o culto? O que são Verdade. as reuniões para você? O O culto que culto nós ele tem que continuar após as bênçãos apostólicas. O Verdade. culto tem que continuar após as bênçãos apostólicas, porque o culto não pode ser só aquele momento em que nós estamos ali reunidos como igreja, agregados em comunhão, e depois acaba o culto? Não, amados irmãos, não pode acabar o culto, porque quem promove o culto, quem cultua esse Deus, sou eu. Aqui está a igreja. E quando eu me reúno junto com os meus irmãos fisicamente em um templo, em uma estrutura física, nós estamos juntando as brasinhas para ali levantar uma grande chama de avivamento para todos os nossos irmãos. Mas eu preciso estar avivada. Será que eu estou perdendo? Ou essa é uma oportunidade para ir reunir com a minha família? Essa é uma oportunidade para me fazer o culto doméstico? Essa é uma oportunidade para que eu possa orar mais, me consagrar mais, buscar mais na leitura da palavra? Essa é a oportunidade. Será que nós estamos perdendo? Nós também precisamos visualizar as oportunidades que o Senhor nos dá, seja no deserto, seja numa terra árida, seja num lugar difícil. O Senhor está conosco. E observe, amados irmãos, que a situação de Noemi para ela era totalmente desesperadora, porque ela não se permitia ser curada. É como se neste momento Ruth estivesse dizendo para a sua sogra: ei, presta atenção, olha, eu não conheço esse teu Deus, não, viu? Mas que é da tribo de Judá? Quem deveria saber os grandes feitos do Senhor? Ei, não foi teu Deus que abriu o mar, que tirou o teu povo lá do deserto, aliás, do Egito, de escravo, levou para o deserto, tratou e depois... Não é teu povo, não é teu Deus que fez isso? Ruth era uma mulher estranha. Ela precisou, no meio dessa palavra, essa declaração de amor que ela faz, ela passou a adotar esse Deus. Ela passou a acreditar neste Deus, que é o Deus que a minha sogra está esquecendo neste momento. Que as feridas estão fazendo com que ela esqueça neste momento esse Deus. Que então, eu ouvi dizer. Quando Ruth fez essa declaração de amor incisiva pela sua sogra, é como se ela tivesse acordado Noemi daquele surto que ela estava, da baixa estima, né, da baixa estima espiritual, estava ali um vazio dentro dela que ela não estava permitindo que Deus tratasse. Então elas voltam para a terra de Noemi, e aí quando as vizinhas chegam, olha, aquela dali não é Noemi, e ainda assim ela muito ferida, ela disse, não me chame de Noemi, porque devido às coisas que me aconteceram, o Senhor me transformou nessa mulher amarga, me chame de Mara. Eu acho interessante quando a gente compara com a oração de Jabes. Jabes pediu para Deus mudar a raiz do seu nome, no sentido de que mudasse o seu destino. Ele queria algo melhor para ele. E Noemi, nessa situação que ela estava, ela tinha um nome de doçura, graciosa, ela queria voltar à amargura, ela queria que definitivamente se tornasse uma mulher amarga como ela se tornou. Então a gente percebe nesses versículos, amados, a gente percebe nessa linda história que esse momento em que Ruth se torna uma amiga, psicóloga, uma companheira que diz, eu estou aqui, o meu ombro é para estar te ouvindo, o meu ouvido é para te escutar. Então Noemi acaba acordando disso tudo que ela estava vivendo, esse drama, essa neurose de achar que tudo estava perdido, que tudo tinha acabado. Então, Noemi se torna uma estrategista para transbordar bênção na vida da sua nora e, consequentemente, sua nora também abre as portas do céu e derrama bênçãos sem medida sobre a vida desta mulher. Então, ali, amados, o que a gente percebe...
que a gente percebe é que Noemi, ela começa a instruir, isso aí você vai ver em todo o livro de Ruth, ela começa a instruir a sua nora. Ruth ficou ao lado de Noemi, mas Ruth não ficou paralisada, Ruth não ficou parada, Ruth era uma mulher assídua, era uma mulher presente, era uma mulher ativa. Então ela teve ideia de fazer a colheita em meio às espigas, ali os resíduos que estavam sobrando. Olha só a diferença. Quando Noemi saiu de sua terra estava em sequidão. Ela foi para uma terra estranha, aconteceu tudo isso com ela, e quando Deus trouxe ela novamente, foi para uma terra abundante, uma terra cheia de abundância, cheia de fartura. E quem é que consegue visualizar isso? A própria Ruth. Ela disse, você me permite eu ir colher o resíduo das espigas que ficam? Ela disse, vai, mas tome cuidado para ninguém mexer com você. E ali começa toda a história de mudança. A gente sabe quando a gente lê o livro de Ruth, né, ela começa a conhecer essa pessoa chamada Moabe. E é engraçado, interessante a história de Ruth. Ruth, ela deixou seu pai, ela deixou a sua mãe, ela deixou seus deuses para seguir a sua sogra, na esperança de que sua sogra fosse uma pessoa melhor. É como se Ruth tivesse conhecido a sua sogra. Eu te conheci, você é alegre, você é feliz, você é uma pessoa sorridente. Por que agora você está assim? Por que agora você sofre tanto? Eu sei que as tragédias aconteceram, mas olha a oportunidade, olha o que está à nossa frente, olha como nós podemos mudar essa situação, né? E a fartura que está ali. Então ela deixou pai, ela deixou mãe, ela deixou seus deuses para seguir a sua sogra. E Ruth, ela encontrou a bondade no meio no meio da lavoura, porque no meio dessa lavoura tinha alguém muito importante. Tinha alguém extremamente importante para essa história ter um final feliz. Ela encontrou este homem, que era um homem rico, né, um homem abundante, ele tinha um parentesco com a Noemi, que era o Moabe, e ele era um homem sábio. E é engraçado, é muito interessante, porque a história de Ruth, ela se propagou na região. As pessoas conheciam, olha, essa menina é estrangeira, ela deixou tudo para acompanhar a sua sogra. Essa história correu no meio daquele povo, né? Ruth, a história dela, de Ruth, correu no meio daquele povo, o acompanhamento dela para com a sua sogra Noemi. E isso foi parar nos ouvidos de Moabe. Ele disse assim, eu ouvi, verso capítulo... Nos ouvidos de Boaz. Boaz, sim, desculpa. Sim, Boaz, desculpa. Então, ele ouviu falar, lá no capítulo 2, versículo 11, ele diz assim, Boaz, desculpa, respondeu Boaz e disse, bem me contaram tudo quanto tu fizeste com tua sogra depois de que tudo aconteceu. Bem me contaram. Ele ouviu dizer. Então, o que a gente percebe... Ruth, ela plantou o bem e ela colheu fartura. Ruth casou com este homem, e este homem foi o resgatador da parentela de Noemi. Ruth alegrou o coração de sua sogra com um neto tão amado e esperado, ao qual ela desejava. Né? Então, olha como essa mulher no meio da desgraça, ela plantou a bonância e ela também recebeu esse bem de volta. Ela recebeu isso para a sua vida e para a vida de sua sogra. E a gente sabe, quando as amigas de Noemi viram essa situação e elas fizeram aquela declaração para Noemi dizendo, você vai ver isso lá no capítulo 4, verso 15, a partir do 15. Noemi, essa situação, este homem, ele veio para restaurar a tua vida. Se essa criança veio para consolar a tua velhice, outra, a tua nora que te ama, Noemi. Ela é melhor do que 7 filhos para você. Este menino, a gente sabe, quando vai ler a genealogia, ele estava na história messiânica, ele estava na história do nosso Cordeiro de Deus, do nosso príncipe da paz. Porque
porque o Senhor que nós servimos, Ele é um Deus assim, Ele não faz asepsia de pessoas, Ele não olha para a sua aparência, Ele não olha para o seu problema, porque o Deus que nós servimos é um Deus que supera qualquer problema, porque Ele é o solucionador, não importa o tamanho do seu problema, seja qual for o seu problema, meu amado irmão, minha amada irmã, saiba que nas mãos do Senhor tudo pode ser resolvido. Esta criança será para ti, essa tua nora, mais do que 7 filhos. Portanto, amados irmãos, deixemos que o tempo venha curar as nossas feridas, entregue isso nas mãos do Senhor, desse Deus que pode curar as tuas feridas, e mesmo que ainda essa sua árvore, essa sua dor, esse momento que você está achando que está perdendo, é o momento de nós olharmos a circunstância, é o momento de Deus estar mais perto de Deus, é o momento que eu posso me achegar mais ao Senhor, porque por mais que eu esteja dolorida, como uma árvore cortada, tirada parte do meu corpo, mas eu servir a este Deus em fidelidade contínua em todo o tempo, porque o Senhor diz que há esperança, porque se eu me achego a Ele, Ele se achega a mim, e ainda assim os brotos machucados e cortados, as cicatrizes da vida se renovarão como folhas de esperança para todo aquele que nele busca e nele crê. É esse Deus que nós servimos, amados irmãos, é esse Deus que passa o bálsamo, Ele faz a ferida, mas Ele ligará, porque Ele é o Deus que nós cremos. Esse Deus que sarou a vida desta mulher, uma mulher totalmente destruída emocionalmente. Ela não conseguia ver as bênçãos na vida dela. Mas o Senhor usou uma mulher estrangeira para dizer: ei, tem um Deus poderoso que é o teu Deus, não esquece dele. Ei, nós podemos reverter essa situação através do trabalho, através da força e, claro, a intervenção divina para fazer este homem fecundo e esta mulher abrir a madre para dar a este casal uma criança, Obed, a qual foi avô de rei. Aleluia, aleluia. Deus é Deus poderoso. Amados irmãos, porque há esperança para a árvore, livro de Jó, capítulo 14, mesmo que ela seja cortada, está dolorido, está doendo a situação, entregue a esse Deus, porque Ele pode passar o bálsamo da cura, o bálsamo do refrigério e trazer novamente folhas novas, e não sarão os seus frutos, os seus rebentos, e ainda que essa raiz envelhecer e morrer o tronco, porque foi assim que Noemi se sentiu naquele momento, uma mulher morta, um cadáver andando, ambulante, espiritualmente vazia, mas o Senhor restaurou a alegria desta mulher, o Senhor novamente trouxe para ela a alegria de viver, e os seus ramos brotaram, cheio de vigor e de esperança de que há um amanhã. Em nome de Jesus, não se deixe abater pela situação em que nós estamos, amados irmãos, porque esse é um momento de oportunidade. Nós podemos estar isolados, cada um dentro da sua família, no caso casa, mas nunca se deixe isolado, membros e membros. Verdade. Faça a sua comunhão, faça o seu culto doméstico. Na semana passada, o nosso pastor Paulo pregou sobre o bom perfume de Cristo, o perfume que exala em toda a casa, e os perfumes que podem ali ser quebrado, esse frasco da arrogância, da ignorância, da falta de perdão, e o perdão vai invadir este lar e fazer exalar o bom perfume do Senhor. Perdoe. Seja apaziguador, seja o pai e a mãe que passe o bálsamo nas feridas dos filhos. Traga novamente eles para a comunhão. Eles são seus filhos biológicos, é a sua esposa. Nós temos recebido algumas mensagens, infelizmente, de famílias que estão em situações de choque dentro da própria casa.
Não, o Senhor que eu sirvo não é um Deus de desunião, não é um Deus de divisão, é um Deus de união, um Deus de paz, um Deus que restaura de dentro para fora. Ele passa o bálsamo e assim eu posso me tornar uma pessoa melhor. Estranho tem que te lembrar isso. Ei, você não é cristão? Ei, você não é crente? Como Ruth fez isso com sua sogra. Ei, tu não serve ao Deus poderoso? Amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor e que o Senhor venha passar este bálsamo sobre a sua vida e que há esperança. Como uma árvore cortada, os brotos podem voltar a germinar. Eu lembro uma vez que eu fui orar por uma irmã que ela estava se sentindo paralisada no ministério, que ela estava se sentindo estagnada, não conseguia mais produzir e se sentindo muito mal espiritualmente. É muito ruim quando você tem uma experiência com o Senhor e de repente você vê que isso tudo cessou. E eu me recordo que o Senhor pediu para que eu orasse por ela. E no momento que eu estava orando, o Senhor me deu uma visão. E da sua mãozinha, das mãos delas, brotavam folhas novas. Folhas tão viçosas, tão cheias de energia. E o Senhor disse, a tua árvore ainda vai brotar rebentos novos. Aleluia! Tudo seja para a honra e glória do Senhor. Ele faz isso, ele passa o bálsamo. Deixa o Senhor passar o bálsamo na sua vida, como ele passou e trouxe a alegria, a restauração para a vida de Noemi, através desta mulher que aprendeu a conhecer o Deus dessa sogra Noemi. Amém? Amém.